Olá, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Mas afinal, placa de igreja é importante? Placa de igreja salva pessoas? Essa é uma pergunta fácil de responder, né? Mas não é. E não é, porque isso envolve muitas coisas por trás disso. Para muitos neopentecostais, a igreja é simplesmente um barracão. A igreja é simplesmente uma maneira, um distribuidor de algo, de um produto, às vezes chamado Jesus. Então não importa qual igreja você vá, porque Jesus é o mesmo. Isso é muito perigoso, isso é errado, e eu vou explicar por quê. Por que isso é errado? Porque a igreja não é simplesmente a parte visível, o barracão que a gente vê, os letreiros, a igreja renovada do terceiro advento do batismo do Espírito Santo. Não. A igreja é extensão do corpo de Cristo. O Evangelho diz, e as cartas dizem que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. No Evangelho de João, quando Jesus aparece ressuscitado, ele sopra sobre os seus apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo e de batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a elas aquilo que vos prescrevi. E diz: quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, a igreja tem o poder, a autoridade dada por Jesus de compartilhar os seus ensinamentos e zelar e proteger a fé, proteger o Evangelho. Há um cara aí dos 2 dedos de prosa, que se diz entendido de teologia, mas acredita na predestinação, que diz que ele responde um outro católico, que tem um canal que eu sigo, dizendo: onde já se viu, não são 30 mil seitas, são 9.900 placas de igreja cristã diferente. Tanto faz se é 10 mil, 30 mil, o importante é que cada um lê o Evangelho de uma maneira diferente. E as diferenças não são acidentais, ou seja, não são apenas pequenas de costumes. Um acredita no batismo de criança, um acredita que tem que batizar adulto, um acredita que pode ser por imersão, outro acredita que não precisa ser por imersão, um acredita que o batismo é simbólico, outro acredita que o batismo infunde o Espírito Santo. Então não são diferenças acidentais. E está todo mundo lendo a mesma Bíblia, e está todo mundo lendo a mesma coisa. Se placa não faz diferença, você vai aprender a doutrina conforme aquele pastor, conforme aquela igreja, conforme aquele entendimento. Surgiram na mesma época os Mormons, os Testemunhos de Jeová e a Igreja Adventista, ao meu ver, 3 seitas, cada um pregando uma coisa diferente. A placa de igreja é importante. É interessante, quando você arrocha, quando você conhece a palavra católica, você está discutindo apologética com um cristão de outra igreja que não conhece bem a apologética, chega um momento que ele se vê acuado e diz: não, mas o importante é a fé em Jesus, irmão, a placa não salva ninguém. É interessante, eles dizem que a placa não salva ninguém desde que a placa não seja católica, ou seja, você pode ser evangélico de qualquer igreja, menos da igreja católica. Eles dizem que a livre interpretação vale da palavra de Deus, desde que não seja a livre interpretação católica. É uma contradição. Então, a placa da igreja é importante. Sim, porque essa placa está trazendo ensinamentos por trás. Sim, porque quando eu digo eu sou católico, eu estou absorvendo a verdade dos sacramentos, a verdade da Eucaristia, a verdade da intercessão dos santos e da intercessão da Virgem Maria. Não da salvação, mas da mediação deles. A verdade do purgatório, algumas verdades que só existem nessa concepção católica. Então, a primeira coisa que você católico precisa aprender: a igreja não é simplesmente um distribuidor de Jesus. Jesus é o mesmo, então não importa, eu vou escolher o distribuidor que mais me convém. Por isso eu vou escolher aquele distribuidor que tem banco de estofado, aquele que tem skate, aquele que faz rapel, aquele que tem atividades para jovens, aquele que tem uma guitarra mais afinada, porque Jesus é o mesmo. Isso simplesmente não é verdade. É verdade que a salvação vem de Jesus. É verdade que Jesus é o único Senhor e Salvador. E a Igreja Católica sempre pregou isso. Há só salvação em Jesus Cristo. E isso não é preconceito com outras igrejas, isso é uma verdade.
Ninguém consegue salvar o homem, senão Deus que se fez homem. Só Ele, sendo homem, sendo Deus ao mesmo tempo, poderia remir a humanidade. Então veja, importa a placa de uma igreja? É claro que importa, porque atrás dessa placa existem conceitos, existem ensinos, existe a sucessão apostólica ou não, existe a história de um fundador, existe maior ou menor distorção. Veja, se eu acredito que há uma verdade, eu preciso acreditar também que existem mentiras, e que algumas mentiras se aproximam mais da verdade e outras mentiras menos. Ou seja, tem gente que está mais próximo daquilo que Jesus deixou, e tem gente que está muito longe daquilo que Jesus deixou. Então não caia nessa que placa não importa, porque a igreja não é simplesmente a igreja visível, a igreja é corpo místico, e atrás de uma placa existe sempre um conceito. Outra coisa que eu preciso dizer para você católico: eu estou fazendo estudo bíblico, teologia com um grupo evangélico, mas será que não tem problema ser católico, porque é apenas estudo bíblico? Balela! Balela, porque eles vão pegar versículos tirados de contexto, Deuteronômio 4, e vão dizer que você não pode ter imagem. Balela, porque eles vão nesse curso teológico ensinar uma perspectiva protestante e evangélica da Sagrada Escritura. Vão ensinar muitas coisas que vão bater de frente com a Igreja Católica. Então cuidado com essa história de eu posso disser que eu posso ser católico, não preciso mudar de igreja, porque você vai estar absorvendo conceitos evangélicos. Quer fazer teologia? Procure uma boa teologia católica. Aprenda, siga o Felipe Aquino na internet, siga o Padre Paulo Ricardo, siga o canal Veritatis Esplendor, que são canais bons, que tem a sã doutrina da salvação, e lá você vai aprender questões da fé. Então, placa de igreja importa? Claro que sim, porque atrás de uma placa de igreja existem ensinamentos, e a igreja não é simplesmente um distribuidor de um produto chamado Jesus. Jesus não é um produto, Jesus é Deus, e a igreja é a extensão do seu corpo.